Na terceira videoaula sobre o Barroco, nós vamos ver as principais características estilísticas e temáticas de um autor também muito importante daquela época, que é o segundo autor que nós vamos estudar, o Gregório de Matos. O outro autor muito importante para o Barroco no Brasil é o Gregório de Matos, também conhecido como Boca do Inferno. Ele nasceu aqui no Brasil em 1636 e faleceu em 1696. O Gregório de Matos é o maior nome da poesia barroca brasileira porque foi a primeira pessoa que nasceu no Brasil a produzir literatura aqui no Brasil. Então, vocês lembram que a gente saiu do quinhentismo no Brasil e do classicismo na Europa, e no Brasil não havia, na época do quinhentismo, quem produzisse literatura. Então, era só a literatura dos viajantes e dos jesuítas. Então, o Gregório de Matos foi o primeiro poeta brasileiro. Ele não teve nenhum livro publicado em vida, todos foram publicados muito depois da morte dele, né, no século XIX já. E ele é considerado muito talentoso, e a obra dele é muito estudada, porque se divide em 3 temáticas. Ele escreveu poemas de amor, sobre religião e sátira política. Nessa sátira política, ele criticava o clero, os governantes, a sociedade, todas as pessoas. Por isso que ele é chamado de Boca do Inferno, porque para ele não tinha ninguém que ele não pudesse criticar ou falar mal. Nós vamos ver sobre a temática satírica, quando ele vai falar um pouco dos governantes, sobre como que era o sistema governado na época em Salvador, o poema que é um soneto. Descreve o que era naquele tempo a cidade da Bahia. A cada canto um grande conselheiro que nos quer governar cabana e vinha. Não sabem governar sua cozinha e podem governar o mundo inteiro. Olha a crítica. Todo mundo quer ser prefeito, todo mundo quer ser governador, todo mundo quer ser presidente. Mas não sabem governar nem a própria cozinha que é mandar na nossa vida, né? Em cada porta, um bem frequente olheiro, que a vida do vizinho e da vizinha pesquisa, escuta, espreita e esquadrinha, para o levar à praça e ao terreiro. Olha para você ver, cada lugar da rua tem alguém de olho na nossa vida. É um vizinho, é uma vizinha que fica pesquisando, perguntando, bisbilhotando a sua vida só para levar lá para a praça e para o terreiro e começar a falar da sua vida. Hoje é no Facebook, né? Muitos mulatos desavergonhados, trazidos sob os pés os homens nobres, posta nas mãos toda a picardia. O que é isso? É falando das pessoas que eram corruptas, né? Que uns agradavam aos outros. Estupendas usuras nos mercados, quer dizer, o lucro, todo mundo quer lucro fácil. Todos os que não furtam muito pobres. E eis aqui a cidade da Bahia. Então, ele vai fazer um paralelo entre os bons governantes e os maus governantes, as boas pessoas da comunidade e as más pessoas da comunidade, e as pessoas que querem sempre pensar no lucro em cima dos pobres. Então, ele era muito crítico e fazia isso, às vezes, com sátira, mas às vezes também falava sério, usava até nomes feios, palavrões, para fazer esse tipo de sátira. Os poemas com temática religiosa na obra do Gregório de Matos têm uma importância muito grande. Quando a gente lê a obra toda, a gente vê claramente a posição contraditória do Barroco nesses poemas. E, de um lado, às vezes ele é um fiel, fervoroso a Deus, que confia em Deus e que exalta a Deus. Em outro lado, ele está descrente desta fé, ele não sabe em quem confiar, ele está perdido. E em outros casos, ele dá uma pressãozinha em Deus, como ele vai fazer nesse aqui. A Jesus Cristo. Pequei, Senhor, mas não porque hei pecado, da vossa alta clemência me despido, porque quanto mais tenho delinquido, vos tenho a perdoar mais empenhado. Olha, Jesus, eu sou um pecador, mas não é porque eu estou pecando
que eu vou me despedir da sua misericórdia, da sua clemência. Porque quanto mais eu me perco, quanto mais eu tenho delinquido, mais a perdoar, mais o seu perdão eu me empenho em ganhar. Segunda estrofe. Se basta a vos irar tanto pecado, a abrandar-vos sobeja um só gemido, que a mesma culpa de vos haver ofendido vos tem para o perdão lisonjeado. Olha, meu Deus, eu peco, 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 mas só um gemido meu abranda o seu coração. Então, que a minha culpa por haver te ofendido, quando você me perdoar, que você se sinta lisonjeado. Terceira estrofe. Se uma ovelha perdida e já cobrada, glória tal e prazer tão repentino vos deu, como afirmais na sacra história, lembram-se, lá na Bíblia tem a parábola do bom pastor. Se você tem as ovelhas e se você perde uma ovelha, só por causa dela você vai parar e vai voltar e vai procurar. Enquanto você não encontrar esta ovelha, você não para à procura. É disso que ele está falando, ó. Se uma ovelha perdida e já cobrada te deu tanto prazer quando você cobrou, quando você procurou esta ovelha, você afirmou isso lá na Bíblia? Eu sou, Senhor, a ovelha desgarrada. Cobrai-a, e não queirais, pastor divino, perder na vossa ovelha a vossa glória. Então, Jesus, se você diz que vai atrás de uma ovelha apenas e deixa as outras, eu sou essa ovelha, eu estou desgarrado, eu estou pecando. Vem me cobrar, vem me perdoar. Você não vai querer perder o nome de grandioso, de glorioso, só por causa dessa ovelha. Vocês viram que ele tem uma pressãozinha aí para Deus perdoar ele. Ó, eu sou pecador, mas você não quer perder o nome de grande perdoador, então você vem me resgatar. Na temática amorosa é que a gente vai ver mais ainda contradição na obra do Gregório de Matos. Porque em alguns poemas ele vai exaltar a mulher, elogiar a mulher, em outros poemas ele vai desqualificar o papel dessa mulher na vida dele. Então vamos ver. Poema com temática amorosa. Anjo no nome, angélica na cara, isso é ser flor e anjo juntamente. Ser angélica flor e anjo florente, em quem, se não em vós, se uniformara? Quem vir uma tal flor que a não cortara, de verde pé da rama fluorescente, e quem um anjo vira tão luzente, que por seu Deus o não idolatrara? Então, ele está elogiando a mulher, falando que ela é uma flor, que não pode cortar esse pé de flor, que ela é uma rama florescente e que só de olhar para esse anjo tão luzente, né, a gente já idolatra a Deus, agradecendo a Deus por esse anjo que se chama Angélica. Se, pois como anjo sois dos meus altares, foreis o meu custódio e a minha guarda, livrara eu de diabólicos azares. Então, como você era meu anjo, você vivia no meu altar. Você era o meu guardador e a minha guarda e me livrou de coisas horríveis. Mas vejo que por bela e por galharda, por graciosa, né? Posto que os anjos nunca dão pesares, sois anjo que me tenta e não me guarda. Então, você, Angélica, que se passa por um anjo florente, uma rama florescente, um anjo luzente, a quem a gente deve agradecer e idolatrar a Deus, que os anjos sempre estão nos altares e você sempre me guarda. Eu achava que você me guardava, me livrava de diabólicos azares, mas eu estou vendo que essa beleza sua, essa galhardia, essa graciosidade sua, só me deu tristezas, pois é um anjo que me tenta e não me guarda.
Então, desqualificou a mulher, colocou ela no lugar de contrária ao anjo. Esta mulher não tem razão para ser comparada a um anjo. Conhecer a obra de Gregório de Matos é muito importante para se conhecer o contexto histórico do Brasil do século XVII e também conhecer o pensamento do homem barroco. A obra retrata plenamente todas aquelas características estudadas. Pena que nós vimos poucos poemas, mas em 2014 a Ana Miranda lançou esse livro, Boca do Inferno. Este livro é ótimo, conta direitinho todo aquele contexto e toda a possível vida do Gregório de Matos naquela época para escrever as obras. É uma ótima oportunidade de leitura e todos deveriam procurar ter a oportunidade de ler.